Boa noite. Feliz sábado. Diferente do comentário na Bruna no vídeo, eu usei isso como abertura. Mas você já sabe sobre o que eu vou falar, né? Eu não vim fazer o quê? Eu não vim bajular você, eu não vim te agradar, eu não vim te dar uma mãozinha, apertar e dizer que tudo está bem. Você está disposto a se sepultar? Está disposto a fazer isso essa noite? Vamos falar então com Deus. Pai amado, somos gratos a Ti pela Tua santa presença em nossos corpos. Somos gratos a Ti porque o Santo Espírito habita em nós. Que Ele se mova, Senhor, dentro de nós, dando-nos um coração de acordo com a Tua santa lei. Obrigado por Tuas palavras são doces, cheias de vida eterna. Abençoe agora como vamos ler. Nós vamos ser o Espírito coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A mensagem de hoje, que eu vou falar, escolha ter um coração puro. É um chamado para poucos. Mas tem os corações de máscara no meio da igreja. Eles estão aqui. Agora, presente. Será que é você? Será que é quem está do seu lado? Não sei. Você sabe se você é um joio ou se você é amigo. Você se conhece melhor do que eu. Dentro de você mesmo. Pode ir para o slide da leitura? Não, vai. Pode ir, vai. Tipo, se você quiser abrir, você pode abrir. Se você não quiser abrir, você pode abrir lá. Eu vou levar para vocês. Você sabe dizer qual é o texto, o tema dessa conferência? Estava lá no cartaz, no Facebook. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Né? Dá um abraço gostoso que está do seu lado. Muito obrigado por ter vindo. Tem gente que está sozinho aqui. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. A gente estava preocupado porque a coisa dele falou assim: mas talvez vai dar 3 pessoas, 2 pessoas. Então, o importante é iniciarmos o bem na vida e nós comemos esse pão de uma forma gostosa. Amém? Mas talvez às vezes esse pão desce seco, mas faz bem para o corpo. Tito capítulo 2, versos 6, 8, 11 a 14. Vou ler com vocês, tá bom? Vou me virar aqui, ó. Semelhantemente, encoraja os jovens a serem o quê? Tem jovens prudentes aqui? Semelhantemente, encoraja os jovens a serem? E em tudo isso seja você mesmo ao fazer o que é? Ao fazer o que é mal. Tá bom? Será que o tradutor não errou, não? Quando ensinar, seja o quê? E o quê? Que todas as coisas por você sejam o quê? Você deve usar gíria quando estiver ensinando o Evangelho. É assim que o tradutor usou? De forma que envergonha quem? Por não ter nada de mal para falar sobre nós. Porque a graça de Deus que traz libertação apareceu a quem? Todos os povos, todos mesmos. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, aos prazeres do quê? E a viver de maneira justa e piedosa nessa era. Isso já era na era de Paulo. Já tinha impiedade, já tinha injustiça, já tinha tudo isso lá. Enquanto continuamos a esperar pelo bendito cumprimento de nossa esperança infalível, o aparecimento da Shekinah, da glória de nosso grande Deus, e a aparição de nosso libertador Jesus, o Messias. Ele se entregou por nós a fim de nos libertar de toda a violação do livro da lei, ou da lei, e purificar para si mesmo um povo particularmente. Mas que povo é esse? O que ele tem dentro dele? Volta. Ele é o quê? Desejoso de fazer o bem. Se você caminha para a casa do seu vizinho para falar mal do seu irmão,
Logo, você não está fazendo o... Então, quem é o seu Deus? Quem é que está sentado aí no trono do seu coração? Abra esse livro em Mateus, esse capítulo 5, verso 8. Hoje o tema é gostoso, o tema é coração. E é um tema que todo mundo conhece o coração. Seu próprio. Né? Não estou errado, né? Eu não vou colocar a mão sobre ninguém, fazer uma adivinhação, nada disso. E se eu falar alguma coisa que pareça com você, é mera coincidência. Tá ok? Não se entregue, tá bom? A não ser que você queira ser batizado ou alguma coisa assim. Jesus, ele começa a falar das bem-aventuranças, né? É o seu sermão aqui é um sermão expositivo. Ele está falando sobre o reino de Deus e como é este reino e quem são essas pessoas do reino. E ele começa com um termo muito gostoso. Ele diz: bem-aventurados, ou quão abençoados. Quem são esses abençoados? Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino do céu é deles. Esses pobres de espírito reconhecem Deus, reconhecem que precisam de Deus, que sem Deus não podem viver. Quão abençoados são os que planteiam, porque serão confortados. É um coração quebrantado, um coração que busca, não é aquele coração que a oração que a maioria das pessoas fazem no fim da tarde, ou na noite, quando vão dormir, não sei, ora assim: Senhor Deus, obrigado pelo dia, obrigado pelo trabalho, quero te pedir perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. É um coração contrito? É um coração quebrantado? Você sabe o que é um coração contrito e um coração quebrantado? Já teve uma oração assim na sua vida? Lembra de Davi? Do pecado que ele cometeu? Agora você consegue entender que é o coração quebrantado, né? Ter horror do pecado. Ter horror de deixar de existir para sempre. Porque se não há perdão sobre o seu pecado, ainda o pecado está sobre quem? Você. E se o pecado está sobre você e você não confessou, no último dia, o que se dirá? Afastai-vos de mim, malditos. Mas estou falando uma coisa gostosa, das bem-aventuranças. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Uma pessoa pacífica é uma pessoa ensinável, ela aprende. Ela vê que a lei de Deus diz uma coisa e ela não questiona aquela coisa. Ela apenas obedece, porque é bom obedecer. Quão abençoados têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Ou seja, eles reconhecem a expiação de Cristo, que satisfez a justiça de Deus. Você tem sede de ser perdoado, de alcançar a vida eterna, você é abençoado, já foi alcançado. É simples assim. Quão abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrado misericórdia. Quão abençoados puros de coração, porque verão a Deus. Quão abençoados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça, porque deles é o reino dos céus. Há uma chamada de Deus para todos os seus filhos, para que eles tenham um coração puro. Essa noite Deus quer o seu coração. Você é capaz de hoje ofertar o seu coração assim como ele está? Será que Deus quer o seu coração sujo e imundo? O seu coração destruído? Você deve estar pensando: acho que ele não quer isso. Acho que Deus me ama. Acho que ele nem se importa. No decorrer dessa mensagem, você vai ver a boa notícia. Mas por que Deus quer o seu coração? Quão importante é examinarmos os nossos corações? Simples. Pelo coração você conhece a Deus. Pelo coração você toma decisões. Pelo coração você guia os seus passos. Pelo coração você determina o seu destino.
Pelo coração você pensa, sente e decide. O seu verdadeiro caráter nós não podemos ver, pois o seu eu verdadeiro está onde? Aí, escondido no seu coração. Existe uma história, não sei ela por completo, que um dono tinha 2 cachorros. Alguém viu essa história? Ele tinha 2 cachorros e ele queria saber quem era obediente mesmo a ele, né? Então ele teve a oportunidade de soltar a coleira. Quando ele soltou a coleira, um saiu correndo. A pergunta é: quem é você quando se retira a sua coleira? Você ainda permanece ao lado do seu dono, sendo fiel a ele? Quem é você quando ninguém está vendo? Onde está seu coração? Sei que você está aqui agora, presente, mas onde está o seu coração? Há muitos anos atrás eu ouvi um termo chamado crente girafa. Já ouviu esse tipo de termo? O crente girafa é o seguinte: o povo dele está aqui dentro, a cabeça está lá fora. Onde estão os seus pensamentos? Estão aqui, agora, mas com grande ansiedade buscando a verdade de Deus. Quão abençoados são os puros de coração, porque esses verão a Deus. Existem 5 direções. Pode fazer comigo, por favor? Pode ir? Isso. Vamos falar nessa noite sobre essas 5 direções. Tá? Qual é a prioridade de seu coração? Ele deseja pureza. O que é o coração puro? Existe um problema no coração. Como nós podemos purificar nossos corações? O privilégio, contemplar Deus. Qual é a prioridade do seu coração? Tudo que nós somos interiormente está em posição no nosso corpo e no lado de fora. Ou seja, nunca somos aquilo que nós queremos ser. E se demonstrarmos aquilo que nós queremos ser, muitos aqui dentro ficariam horrorizados, mas sempre escondemos. O que refere o coração, então? Ele se refere à mente, ele se refere à emoção, ele se refere à vontade. E sabe o que acontece? Mudar seu coração será o mesmo que mudar a direção de toda a sua vida. Por isso que o seu coração é tão importante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. É muito importante. O coração do homem, ele é enganoso dentro de si mesmo. E Deus hoje está buscando um coração. Ele sabe que o coração é como a raiz da árvore. E se a raiz estiver correta, o fruto também será correto. Deus é tão poderoso que, quando ele vê que a videira não está produzindo o fruto, ele vai lá mexer na raiz, e tem algo atrapalhando a raiz. E isso dói. Dói muito. Se você, meu amado, é corrigido por Deus, dá graças, glorifica. Se você está apanhando, tomando umas chicotadas de Deus, dá graças, porque você é um dos salvos. Você está com você. Em Hebreus diz que Deus ama a quem corrige. Se Ele não te corrige, de quem você é mesmo, filho? Só tem 2 pais. Mas o seu coração, esta noite, está correto em relação a Deus? O seu coração está puro? Segundo ponto. Deus, meu querido, exige e deseja pureza. Ele precisa disso. Quando Jesus prioriza o coração, ele faz um apelo à pureza. Bem-aventurados puros e malditos impuros, abandonados por Deus, são os impuros. Assim como o homem pensa, ele é. Não tem como você enganar, não tem como você fingir. Você é isso que você pensa ser. Um dia vai sair. Deus te quer sem mistura, e o chamado de Jesus Cristo é que as impurezas do seu coração sejam retiradas. Quem prova os corações é o Senhor, está escrito em Provérbios.
o amor que devemos ter por Cristo deve ser intensamente maior que o desejo pelo pecado. Fala a verdade, você ama o pecado, você gosta do pecado. Não vou mentir, eu gosto do pecado. Paulo diz, não está pecando, né? Paulo diz, maldito homem que sou. Se Paulo estava com esse problema, sendo um apóstolo, imagina eu e você, são as mesmas pessoas, são seres humanos, normais. O filho de Tiago, ou Pedro, que pronuncia sobre Elias, e Elias, mesmo sendo um homem comum, tal, fechou a porta do céu, abriu a porta do céu. A Bíblia é cheia de pessoas comuns que necessitam de quê? Graça, mas nós endeusamos essas pessoas. Colocamos Paulo num patamar que nem ele quer estar lá. Colocamos Elias como uma pessoa poderosa, mas nem Elias quis estar lá. Pois todo o poder e toda a essência desses homens vieram de um só local. Veio do Pai das Luzes. Ele tem todo o poder. Eles apenas foram canal de Deus sobre essa terra. Essa noite Deus quer seu coração. Ele quer que você seja esse canal. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não brinque de santidade como você não é. Deus não quer pessoas brincando com Ele. Ai daquele que zombar no Senhor. Ai daquele que usar o nome dele em vão. Sabe o que é isso? Uma tradução diz: ai daquele que usar o nome do Senhor Deus para o engano. Nós precisamos nos despir do pecado, dessa imundícia que nos separa da gloriosa presença de Deus, daquela presença santa. Ainda hoje temos a oportunidade de chegarmos imundos como nós estamos, na sala do trono. Que privilégio! Mas chegará o tempo, os imundos não mais poderão entrar na sala do trono. O rei Davi disse o seguinte: quem poderá subir no monte do Senhor Deus? Quem poderá entrar em seu santo lugar? Aqueles com as mãos limpas e coração puro. Davi pergunta: quem entrará na presença do Senhor? Você? Eu? Romanos 12, 1 diz o seguinte: eu os convido, portanto, irmãos, tendo visto as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Você é a oferta perfeita de Cristo. Você, como está agindo como oferta de Cristo. Deus não aceita ofertas imundas. Deus não aceita ofertas defeituosas ou manchadas. Ele não aceita. Não adianta você cantar muito bem, não adianta você pregar muito bem, não adianta você ir para a igreja muito bem, não adianta você ser o melhor dizimista. Deus não olha para isso. Ele olha para o seu coração. E essa noite, como temos ofertado o nosso coração? Deus deseja que sejamos puros e santos de coração. 1 Timóteo 5 diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 2 Timóteo 2:22. Por isso, fuja das paixões da juventude e com os que invocam o Senhor com o coração puro. Siga em busca da justiça, da fidelidade, do amor e da paz. Certifique-se de que seu coração está puro. Os fariseus nunca compreenderam isso. Eles não compreendiam a lei e por isso foram repreendidos por Jesus.
Os 10 mandamentos que os fariseus tanto seguiam e as leis cerimoniais judaicas que eles tanto seguiam não conseguiam purificá-los por completo. Os 10 mandamentos foram dados para mudar o coração. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois são como túmulos caiados que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de podridão. Dentro da igreja, você transpira religião. Te amo, Jesus. Eu te quero, Jesus. Aí finge, você nunca lê a Bíblia na sua casa, né? Mas você na igreja, você abre a Escritura para fingir, para dizer que você lê a Escritura. Você não faz isso. Você finge, nossa, que bom que você está aqui, irmão. Mas por fora você fala mal do seu irmão. Você transpira religião quando está aqui dentro. Mas Deus quer saber o que você é lá fora, é o que mais importa. Seu coração, como ele é como de fariseu hipócrita. Os hipócritas vêm, a palavra hipócrita vem do grego, me pode a memória agora, hipócritos, essa é uma coisa assim, que é relacionado com um homem era chamado para fazer uma encenação, e era dada uma peça para ele na hora, ele botava uma máscara, e ali era uma coisa irreal. Quando ele tirava aquela máscara, ele botava a ser ele mesmo. Isso é hipócrita. O hipócrita se disfarça. O hipócrita oferece o evangelho de uma forma horrenda. Você já comeu essa laranja? Já. Delícia. Será? É muito boa. Ah, eu gostaria de beber água. Você? Está fresquinha. Acabei de tirar da... Pode segurar aqui, por favor. O hipócrita faz isso. O Evangelho é a coisa mais linda que Deus produziu no seu coração. É uma pérola que Ele ofereceu à humanidade. E nós oferecemos essa pérola com mãos imundas. Dizemos que o Evangelho é bom, é maravilhoso, que produz vida eterna, mas nós somos cadáveres, podres por dentro, porque fingimos viver Evangelho. Terceiro ponto. Qual o problema do coração? O coração do problema do ser humano é o problema do coração do homem. Quando Jesus apela aqui para um coração puro, isso implica que os nossos corações não são naturalmente o quê? Puros. De fato, ninguém jamais nasceu com um coração puro. Jeremias diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? O coração impuro toma decisões impuras. O que faz um pai de família cometer adultério? O pecado te torna estúpido. O pecado te faz tomar decisões estúpidas. Lembra aquilo que eu falei que sábado de tarde? Se não produz vida eterna, produz. E a morte eterna é tão gostosa, né? A gente nada ela, né? A gente se bambeia, que delícia, vai comendo aqueles vômitos do diabo, aquele pão mofado de Satanás. A gente empanturra, essa palavra existe? Empanturra esse tipo de alimento. E estamos achando que nós estamos bem fortinhos para entrar no reino dos céus. O pecado te faz tomar decisões estúpidas.
Já tomou decisões assim na sua vida? Eu sei que já, porque eu já tomei decisões desse tipo na minha vida. Jesus disse, e eu amo essa frase dele, porque mostra como ele é criador. Mateus 7, 21 a 22. Jesus disse, é do interior do coração que procedem os maus pensamentos, fornicações, furtos, assassinato, adultério, cobiça, rancor, engano, indecência, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Você conseguiu se achar em um desses itens? Jesus estava certo, né? Ele é criador, ele te conhece, ele sabe o que o pecado faz com uma pessoa. O que ele está dizendo aqui é que tudo isso já está onde? No coração. Aí, já está com você. Existe uma doutrina chamada que todo ser humano é perverso. E a única solução para ele é quem? Cristo. Não é o meio ambiente, nem é o diabo, nem outra pessoa que tem feito isso com você. Não, isso tudo já está dentro de você, no seu coração. Você já nasceu com isso. Você tem um declínio maravilhoso para o pecado. Você gosta do pecado. E Satanás te oferece todos os dias. Você pode decidir entre comer ou não comer. Um homem certa vez falou o seguinte: eu gostaria que Deus retirasse de mim esse tal de livre-arbítrio. Eu não gostaria mais de ter livre-arbítrio. Se Deus retirasse o livre-arbítrio, você não teria a decisão correta de ir para o céu. Você não saberia pelo motivo pelo qual você foi para o céu. E qual motivo você foi alcançado para o céu. Esse é o problema do coração. Esse é o problema de todo incrédulo. E continua sendo o problema de todo crente. Esse é o problema com a família. Esse é o problema com a sociedade. O problema com as escolas. O problema com a nação. O problema com o mundo. Todos os problemas do mundo podem ser, em última análise, rastreados em sua causa devido a uma falta de pureza do coração. Porque se você fosse puro de coração, exatamente mesmo, verdadeiramente, como o Messias disse, você não faria as coisas que faz. Ou fazia, não sei se estou falando para pessoas relacionadas que têm coração por aqui. Você tem, graças a Deus, você foi alcançado. Mas a verdade é que não. Você vai falar assim, mas você sempre fala da fofoca, sobre provocações, sobre adultério, sobre inveja, sobre roubos, sobre difamações. Mas esse é o problema. E é isso que te afasta do céu. Vamos falar sobre o quê? Não tem outra coisa. A mensagem do reino qual é? Arrependei-vos. Antes de falar 20, ele falou: arrependei-vos. Por quê? Arrependei-vos por quê? Para entrar então lá, precisa de quê? Arrependimento. E o que é arrependimento? É isso aqui. Voltar. Parar de fazer o que está fazendo e retornar para aquele que tem todo o poder para salvar. 4. Purificação do coração. Como meu coração pode então ser purificado? Existe algum esqueminha, alguma tarefa que eu possa fazer para ser purificado? Existem 20 passos, 30 passos que eu posso seguir para meu coração ser purificado? Deixe-me dizer uma coisa: nenhum ritual religioso jamais purificará o seu coração, nem cerimônia religiosa, nem reforma exterior podem purificar o seu coração. Na igreja do Lourdes, qual é a igreja mesmo? A Rio Maria, foi no segundo ou terceiro dia que eu fiz a questão do papel. Não, do papel branco. Segundo dia, eu tinha pregado, foi o último professor de expiação, que eu tinha pregado sobre esse sermão, e falar sobre os atos religiosos que não podem te purificar do pecado. E lá na frente, como é uma pessoa recepcionista, ela tinha papéis nas mãos, ela distribuiu para a igreja. E eu pedia ao povo que meditassem
e colocassem seus pecados naquele papel branco, e depois, se eles acreditassem que amassando aquele papel, isso seria lançado para longe deles, quantas pessoas fizeram isso? Purificou seus pecados naquele dia? Mas por que não? Não foi um ato? Atos religiosos não te purificam de pecado nenhum. Não é porque o pastor coloca a mão na sua cabeça e diz que você está perdoado, que você está perdoado. Quem diz que você está perdoado, e como você sabe disso? Coração muda. Isso é renovo, é uma modificação completa. Pureza é uma obra interior através do poder do Espírito Santo. Somente Deus pode conceder um coração puro, não são atos religiosos. Não é que você escreve um bilhetinho para Deus e queima esse bilhetinho. Você já fez essa carta especial para Deus contando o pecado? Eu já fiz isso há muitos anos atrás, e tal. E pensei que Deus me perdoou, mas o pecado continua aqui dentro. Não é ato. Só tem um ato que te pode salvar. Isso começa primeiramente com salvação, isso começa primeiramente com regeneração, isso começa quando Ele concede um novo coração. Quem é que concede um novo coração? Ele é você mesmo. Não é por você. Não se admire de eu dizer a vocês essa noite que você precisa nascer de novo. Mas Michael, já fui batizado. Se você pensou isso, significa que você não entende ainda a essência do erro. Não é o batismo que te purifica dos pecados. É o batismo interno que te purifica dos pecados. Está compreendendo? Você só realiza uma coisa externa para provar que você foi modificado, ou que você aceita a modificação que a lei de Deus te produz. Se você não nasceu de novo, você já recebeu. Se você nasceu de novo, você já recebeu um novo coração. Pois o seu velho coração era um coração ruim. Deus promete isso. Eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração. E o que esse coração de carne deseja? A vontade de Deus. Ele ama a lei de Deus. E é o próprio Deus que coloca isso dentro de você. Vou te dar um coração de carne. E vou colocar nesse coração de carne um desejo de me obedecer. E assim você vai me obedecer. Mas o coração de pedra é aquele que é endurecido, indiferente, insensível para com Deus. Ele não quer ouvir Deus. Mesmo quando você fala, irmão, você está errado nisso. Quem é você para me julgar? Fala uma coisa para você. Deus te deu poder para julgar. Com sabedoria e justiça. Se o teu irmão cair e você vê ele caindo, o que você é mesmo? Culpado deste céu. Você tem que alertar e falar, irmão, ó, está na hora de voltar para Deus. Talvez ele não vai querer ouvir, porque o coração é de pedra. Provérbios 4:23 diz, acima de todas as outras coisas, guarda seu coração, ele é a fonte da vida. Como é que em crente você pode preservar o coração puro? 5 coisas. Lave-se na palavra de Deus. Lave-se na verdade de Deus. Esqueça a filosofia humana. Esqueça isso não vai te ajudar. Lave-se na palavra de Deus. Como é que você vence as tentações? Assim diz o Senhor. Jesus foi diferente? Jesus mostrou um método diferente? O mesmo método usado há tantos anos atrás. O próprio Filho de Deus usou quando estava aqui. Assim está escrito. Assim está escrito. Assim está escrito. E a Escritura não pode ser anulada. Assim está escrito. Mesmo que falsas religiões usem a Escritura, mas assim disse o Senhor. Não há meio termo para Deus. Não há verdade aqui, uma verdade lá. Apenas uma compreensão determinada por Deus pela sua Escritura.
Lave-se no sangue de Cristo. Há poder no sangue e no nome de Jesus para nos purificar de todo o pecado. Você pode um dia chegar perto de mim e falar: vai, Senhor, eu fiz isso, aquilo, daquele outro. Você pode vir começar seus pecados para mim. Tem que ter muita confiança nisso, né? Você deve confiar muito naquela pessoa. Mas mesmo eu orando com você, eu não posso te conceder um novo coração. Se a sua oração não for sincera, quando você confessa a mim, o Espírito do Senhor não vai te regenerar. Você já confessou os pecados dos seus amigos alguma vez? Tem que ter muita intimidade com isso. Tem que confiar bastante. Às vezes nem confiamos tanto no pastor ou no líder da igreja, mas vamos lá e falamos com o nosso amigo, por medo, né, do que eles podem pensar. Uma coisa que eu sempre aprendi, o Espírito Santo tem me incomodado com isso, é melhor passar por esse julgamento aqui agora do que aquele a qual a sentença é: sois malditos. O sangue de Cristo tem esse poder. O que pode me tornar novamente íntegro? Nada além do sangue de Cristo. Nada. 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 1 João 1,9. Se reconhecermos nossos pecados, então, por ser digno de confiança e justo, Ele nos perdoará, Ele nos purificará de toda injustiça, pois é injusto condenar um confesso arrependido. Esse é o sistema da lei de Deus. Você vai um dia chegar perante o tribunal dele. Não pense que isso vai acontecer, vai deixar de acontecer, mas vai acontecer. Acho que todo vai concordar comigo. Quando crianças nós pensávamos que abrir um telão, né, e aparecer a nossa vida, todos os nossos pecados. Não vai ser assim, não, tão temeroso como as pessoas pensam. Mas isso ajuda me ajudou quando criança a tomar mais cuidado com a minha vida. Mas os justos passam por um julgamento diferente. E você, como adventista, um dia conhece que tipo de julgamento é esse, como será esse julgamento. Mas o julgamento dos ímpios será horrível. Porque o que eles vão receber é o que mesmo? Morte eterna. E o que é morte eterna? Deixar de existir por completo. Quando você não anuncia o Evangelho ao seu amigo que está todos os dias ao seu lado, por ele ser um beberrão, por ele ser um usuário de drogas, ele vai deixar de existir por completo quando o Messias retornar. Você ama seu amigo? Ah, não posso falar do Evangelho para ele não, porque ele vai se ofender. Que se ofenda. Ele tem que tomar uma decisão: se seguirá o Messias, o Filho de Deus, ou se vai rejeitar. E se ele morrer em condenação, para de você. Não que você vai perder a vida eterna por causa disso, mas tem umas coisinhas lá sobre o julgamento. Seu galardão que poderia ser, vai ser. Será que eu estou mentindo? Leia um pouco a escritura que você recebeu. Submeta-se ao Espírito. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Ele é o agente da santificação. Quantas vezes nós deixamos o Espírito de Deus olhar coisas horríveis? Quantas vezes nós o magoamos, nós o ofendemos? Não estou nem falando do anjo da guarda que está conosco desde o dia que nós nascemos. Coitado dele. Eu acho que os anjos, eles estão anotando nossas ofensas a Deus, eles devem começar a chorar. E não devem compreender por que estamos fazendo isso. Eu acho que para eles vai ser tão fácil, né? Ah, Deus existe, eu faço obedecer, é assim, sabe? Tal. Deixa a coisa dele. Mas eles estão conosco todos os dias. Quando nós morremos, o anjo fica onde? Está bem, não está não? Fica na sepultura, aguardando a sua ressurreição. Quando você se levantar, abrir o primeiro ser que você vai ler,
é aquele que te conhece melhor do que você mesmo. Ele vai te abraçar e vai agradecer. Que bom que você conseguiu chegar até aqui. Eu tenho uma intensa vontade de conhecer o meu amigo. Apenas vi ele assim de relance. Não conheci o seu rosto completo, mas ele é muito bom comigo. Me toca todas as coisas. Me toca naquele dia, como que vocês. E quem sabe que o Espírito do Senhor mandou falar, para a vida. O anjo existe. Se nós colocássemos na nossa cabeça que os olhos do Senhor estão em toda parte, acho que nós nos vigiaríamos muito mais. Então devemos nos submeter ao Espírito, porque o Espírito Santo purifica o coração, assim como Deus tem todo o poder de tirar esse coração de pedra e não transformar, tá bom? Ele retira o coração de pedra e coloca um coração novo. Ora então, meu querido, pede de pureza. Jó 14,4 diz: quem pode retirar o que é puro de algo impuro? Ninguém. Enquanto homem, né? Ninguém pode, mas Deus pode. Devemos orar como Davi no Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova-me com um espírito determinado. Purifica-me com um sopro e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Davi queria ser a oferta, quando ele disse: purifica-me com um sopro. Porque as ofertas eram acendidas pelo folha do sopro. Davi diz: eu sou essa oferta, mas sou impuro, sou horrível, preciso desse sopro que me purifica. Quem é esse sopro? Cristo. Agora eles são curando terreno, estão encerrando o seu nome agora, quando ele vai se preparar para cantar. Ande com os justos. Se você quer se manter puro, então caminhe com aqueles que são puros. Semelhança produz semelhança. Pureza respira pureza. Lembra que eu falei aquele sábado? Acho que não faz isso aqui não. Eu falei lá na outra reunião. Quando os jovens se reúnem numa casa, eles conversam sobre o Evangelho. Eu falei aqui? Não? Vocês disseram para mim. Quando vocês se reúnem numa casa de alguém, vocês conversam sobre o Evangelho? Mais ou menos. Vamos falar sobre o Brasil. Essa é aquele negócio que está passando agora no Record, qual é o nome? Aquele sítio lá. Fazenda. Olha, estou empolgado. Fazenda. Vamos conversar. Já perceberam que esses programas produzem você? Já conseguiu perceber isso? Ele te ensina a ser fofoqueiro, ele te ensina a ser sensual, ele te ensina a causar intriga. Olha que alimento gostoso, né? Você é uma pessoa gostosa, sua língua está cheia de poder. Quando abre a boca, só exala a vala que existe dentro de você. O que você coloca para dentro de si é o que você recebe, ou o que você se tornará. Cuidado com aquilo que você come. Provérbios 13:20 diz: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Isso não quer dizer que não devemos testemunhar aos bêbados, às prostitutas, aos viciados, mas nossos amigos mais íntimos devem ser aqueles que estão buscando a santidade, porque eles terão um efeito enorme sobre nossas vidas. Você deve descobrir quem é o maior cristão deste lugar, agarrar esse irmão e dizer: eu quero ser seu amigo. Será que a maioria das pessoas que você conhece, você vai reencontrá-las debaixo da árvore da vida? Estou falando de amigo mesmo, que você pensa que é seu amigo, um amigo íntimo, né? Você refletiu sobre isso? Os amigos que procuram santidade vão garantir você a santidade. Não sejam enganados, diz Paulo em Coríntios, mas companhias estragam o bom caráter. Aquele ditado popular, né? Como é que fala?
Quem se mistura com o corpo, a pessoa vai dar na Bíblia. É porque o ensinamento é tão bom, porque, né? Lembra do que Deus já disse há muito tempo. Para de se misturar com corpos. Lembre-se, um pouco de terreno de leva toda a massa. Mas eu tenho privilégio. Eu espero que você seja esse puro de coração que tenha esse privilégio. Bem-aventurados os puros de corações, porque eles verão a Deus. Que privilégio. Como você vai ver Deus? Ao abrir a Escritura, você verá Deus nela. Não como um cientista abre a Escritura, pensa que é um livro comum sobre algum povo doido que escreveu uma coisa louca. Toda vez que você vê o sol nascendo, você verá esse sol dizendo: glorificado seja o meu Criador. Quando você olhar para as estrelas e ver todo o sistema de quão grande é meu Deus que criou todas essas coisas, você verá Deus nisso. E no final das contas, abra sua Bíblia, Apocalipse 22, 4, marca essa promessa. A maior e mais gloriosa visão que os olhos humanos jamais contemplarão. Vocês terão acesso, nós teremos acesso. Quando nós veremos a glória de Deus e a grandeza do nosso Salvador, Apocalipse 22, 4 diz: eles verão a Deus face a face. Essa é a maior bênção para qualquer um que esteja aqui. Ver Deus face a face. O homem pensava que não poderia ver Deus, mas ele disse que ele morreria. E morreria mesmo. Na condição que ele estava, ele morreria. Por isso nós somos cobertos pelo sangue de Cristo, para que possamos entrar na presença daquele que é santo acima da santidade, é o santificador, santo acima da santidade. Então ele é muito santo e te tornou santo, te tornou puro, te tornou justo. Mas mais, como é que eu aceito ser isso? Uma palavra simples: crer. Mais nada. Crer é aceitar. Aceitar o presente, porque é um presente só Deus. Deus te amou tanto, que enviou Jesus Cristo para derramar o sangue dele e te purificar, renovar a sua mente, renovar seu coração.
Obrigado pela oportunidade. O Senhor abrir a nossa mente, retirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Amém. A qual o Senhor chama coração puro. Que o Senhor mesmo comprou e nos doou um teu filho amado. Por isso, um dia, nós o veremos face a face. Louvado seja o teu nome por todas as coisas que o Senhor criou. Amém. Amém. Não saiam agora. Tem mais 2 minutos ainda. Tudo é precioso aqui. Quero saber se tem um visitante, visitantes aqui na igreja, que não sejam adventistas. Só tem o Maurício. E você? Poderia ter? Você viu essa medida? Eu vou lá que vocês não podem vir, é um presente, verdade? O vídeo do Maurício não pode levar. Você é adventista? Ah, mas você está vendo aqui na igreja com visita? Ah, ok. Obrigado. Deixa eu ver se eu... Vamos fazer aquele esquema. Aquele esqueminha. Ninguém está lembrado. Tem aí? Por exemplo, eu sou meio cego, eu uso óculos. Deixa eu ver. Tem pessoas corajosas aqui dentro? Lembra que os tigres vão ser destruídos, né? Tem pessoas corajosas aqui dentro. Adoro o poder da persuasão. Tem pessoas corajosas. O Wilson não vai funcionar. Não, vai funcionar na sala comigo. Entendeu? Tem pessoas corajosas. Pode levantar a mão, gente. Quem é corajoso? Eu quero 3 pessoas corajosas que frequentam essa igreja aqui ou na redondeza. 3 pessoas corajosas. Vem aqui rápido. Não vou tirar dinheiro de você. Tem 3 pessoas corajosas aqui. Vem aqui, vem aqui. Não, você não. Você não pode. Só 3 mulheres, não me ajudando as mulheres, tá bom? Não tem nenhum homem corajoso aqui? Não pode ser da verdade. Um homem corajoso para representar a igreja de Alvorada. Tá difícil, hein? Vocês vão indicar? Esse é corajoso? Vem à frente então. Vocês têm uma missão. Isso aí não é para vocês. Vocês já conhecem. Esse filho de amanhã tem que se transformar numa pessoa. Amém. Tá bom? E você vai dar pessoalmente a ele. Ou a ela. Tá ok? Pega o nome delas porque amanhã eu vou chamar pelo nome. E ele também. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês na caminhada de trazer uma pessoa para cá. Tema de amanhã serão 2 mensagens. Tá bom? No sábado serão 2 mensagens. Primeira mensagem é o testemunho de Elotério. Você nem sabe quem é este homem. Menos o Wilson, a igreja tudo mais, a Bruna e tal. Vamos aprender sobre Elotério amanhã. É um jovem, tá? Segunda mensagem, escolhendo aguardar a segunda vinda. Tá ok? Vamos na paz do Senhor, então, sejam sempre abençoados. Ah, e se você não der um brilho para trazer uma pessoa, traz essa pessoa, para poder ganhar um brilho também. Amém. Tá bom? Vai em paz.